Na aula de hoje, começaremos a aprender a testar os circuitos do microsystem, né? Faremos isso em várias aulas. Vocês vão aprender a testar etapa por etapa do rádio microsystem. Vamos começar pelo CI de áudio. Conforme já explicado, o CI de áudio é um CI que fica no dissipador de calor, fica do lado direito do esquema e vai ligado nos alto-falantes. Ele tem o pino 6, que é a entrada do canal esquerdo, e o pino 7, que é a entrada do canal direito. O 2 é a saída do canal esquerdo e o 10 é a saída do canal direito. Tem dois pinos de mais B, o pino 12, que é alimentado direto, e o pino 3, cuja alimentação vem a partir da chave de funções, dessa chavinha aqui, ó. Quando o aparelho estiver na posição de CD ou rádio, o mais B passa por ela, vai alimentar o pino 3, daí o CI de áudio pode amplificar. Quando a chavinha estiver na posição do tape, daí é necessário que essa chavinha que fica no mecanismo do toca-fita seja acionada. Essa chave é acionada toda vez que apertarmos uma tecla. Ou a tecla do avanço rápido, ou a tecla do retrocesso, ou a tecla play. Daí, o CI de áudio recebe alimentação no pino 3, passando por dentro dessa chavinha. Pela posição CD e rádio, a alimentação vai direto para o pino 3. Na posição do tape, tem que passar por essa chave para conseguir chegar no pino 3. Caso um aparelho desse entre para consertar sem som, o painel acende normalmente, então nós temos que testar a parte de áudio, que é essa parte aqui. Então o primeiro passo é saber se os alto-falantes estão bons e estão ligados corretamente no CI de áudio. Para isso, você coloca o multímetro na escala de vezes 1, ponta vermelha no terra, e com a ponta preta, com o rádio desligado, você dá uma raspada no pino 2 e no pino 10. Quando você fizer isso, tem que sair um pequeno ruído em cada um dos falantes, no pino 2 no falante esquerdo, e no pino 10 no falante direito. Se isso acontecer, significa que os componentes que vão entre o CI de áudio e os alto-falantes estão bons, incluindo o jack do fone de ouvido. Se não sair o ruído, esses componentes, algum deles está com defeito. Feito isso, ligamos o rádio, pegamos uma chave de fenda, injetamos sinal no pino 6 e 7. É só encostar a chave de fenda. No pino 6 tem que sair zumbido num alto-falante, e no pino 7 tem que sair no outro. Se sair, o CI de áudio está amplificando, está funcionando. Se não sair som nem no pino 6 nem no pino 7, o CI de áudio não está funcionando. Antes da substituição dele, temos que ver se a alimentação do pino 12 e do pino 3 está normal. Tem que ter um mais B nesses dois pinos, 12 volts em cada um. E depois, cada pino que vai ligado no alto-falante tem que estar com a metade do mais B. O pino 12 e 3 tem que dar 12 volts, o pino 2 e 10, as saídas, tem que dar 6 volts, metade. Se der a metade, o CI está funcionando, tá bom. Se não der a metade nesses pinos, ou der tensão diferente um em relação ao outro, o CI de áudio está com defeito. E agora nós vamos fazer esse teste no próprio rádio. Bom, vamos testar o CI de áudio. Aqui está ele, aqui está o dissipador de calor. A contagem dele é daqui para baixo. Pino 1 aqui e aqui o pino 12. Então o primeiro passo é testar a ligação dos alto-falantes nos pinos do CI. Consequentemente já estamos testando o jack do fone de ouvido, as trilhas, os capacitores no caminho. Então para isso colocamos o multímetro no X1, ponta vermelha no terra do aparelho, a trilha larga. E a ponta preta nós vamos dar uma cutucada no pino 2 e no 10, que são as duas saídas dele. O rádio tem que estar desligado da tomada. O 2 sai ruído num dos alto-falantes, que está à minha esquerda. E o 10 sai ruído no alto-falante que está à minha direita. Com isso, os alto-falantes e a ligação deles com o CI está boa. Feito isso, eu vou ligar o rádio. Mesmo que não saia som, colocamos o volume dele no máximo. Com a chave de fenda segurando na parte metálica, eu vou encostar ela no pino 6 e no 7, que são as duas entradas. Cada pino desse vai ter que produzir ruído num dos alto-falantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esquerdo. E o 7, direito. Com isso, eu sei que o CI de áudio está funcionando, mesmo que não saia som no rádio. Ah, mas se eu não tiver o esquema do rádio, como é que eu faço? Pega a chave de fenda, toca pino por pino, até você encontrar dois que produzam ruído. Vamos lá, pino 1, nada. 2 nada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então percebo que é só no pino 6 e no pino 7 que eu escutei o ruído. Isso quer dizer que o CI de áudio está funcionando bem. Agora vamos medir as tensões do CI de áudio. Caso você injetar sinal e não der sinal,
nos dois pinos, ou não der nenhum, vamos medir as tensões. Colocamos o multímetro na escala de DCV 50, ponta preta no terra do rádio, e a ponta vermelha no pino de mais B, que nesse caso é o 12. Agora percebam que nunca se deve medir a tensão direto no pino, porque a ponta pode escorregar e bater entre dois e queimar o CI. Então nós vamos procurar uma trilha que vai para o pino. E aí no pino 12, nós temos 12 volts, que está na escala de 50. Ah, se você não tiver o esquema do aparelho, você localiza o maior capacitor do rádio, biteludo, segue o polo positivo dele, a trilha do polo positivo dele vai para o pino de mais B do CI. Então você pode achar o mais B do CI pelo polo positivo do maior capacitor do rádio. Então nesse caso aqui, o CI está sendo alimentado com 12. Agora eu vou medir a tensão no outro pino de mais B, que é o pino 3. Nesse caso aqui, também tem 12 volts. Esse é aquele pino que recebe tensão quando a chave de funções está na posição de rádio, CD, e o tape só na hora que apertar a tecla do toca-fitas. Colocando na posição de rádio, nós também temos alimentação. Colocando na posição de tape, olha, percebo que agora o pino 3 do CI está sem alimentação. Então ele só recebe alimentação diretamente com a chave na posição de rádio ou CD. Na posição de tape precisa que apertemos a tecla do toca-fitas para chegar a tensão aqui. Agora nós vamos medir a tensão nos dois pinos que vão para os alto-falantes. No caso, é o pino 2. Vou baixar a escala para 10, para ver melhor. Pino 2, 6 volts. E no pino 10, 6 volts também. Percebam sempre que eu estou medindo a tensão nas trilhas, nunca direto nos pinos do CI, sob o risco de curto-circuitar e queimar. Isso quer dizer que como cada pino do CI, cada pino de saída tem a metade do mais B, o CI está funcionando. Se tiver tensão diferente nesses dois pinos, o CI está com defeito. Para você achar os pinos que vão ligados nos alto-falantes, basta você seguir a ligação dos alto-falantes, do jack do fone de ouvido, até chegar no integrado. Outro método de injetar sinal, que não é usando a chave de fenda. O da chave de fenda eu acho melhor para testar o CI de áudio, mas você pode usar um outro método que é um multímetro no ×1, no X1. Isso mesmo com o rádio ligado, você pode usar um multímetro no X1 para injetar sinal. Daí você coloca a ponta vermelha no terra do rádio e a ponta preta você vai dar uma cutucada em cada pino de entrada do CI. No caso aqui é o 6 e o 7. 6, 7. Isso quer dizer que o CI de áudio está bom. Ou então, como eu já havia falado para vocês, com a chave de fenda. Que eu prefiro com a chave de fenda. Muitas vezes esses rádios gravadores não funcionam, nem o CD, nem o rádio, nem a parte do toca-fitas, devido a uma falha nos reguladores. Por exemplo, aqui nós temos um transistor PNP por sinal, é um regulador, ele recebe 12 volts da fonte e fornece 8,5. Essa tensão vai ser usada para alimentar o circuito do CD, do rádio e do toca-fitas. E aqui embaixo nós temos um outro regulador que pega a tensão de 12 volts mais ou menos e regula em 5. Esse rádio tem um micro no painel, um CI no painel, então esse regulador alimenta o CI do painel. Então agora nós vamos aprender a testar esses dois reguladores. O regulador de cima, eu meço a tensão no emissor dele, tem que ter 12 volts. E no coletor dele tem que ter 8,5. No regulador de baixo, como ele é NPN, o mais B entra pelo coletor, 12 volts. E no emissor sai 5 volts. Se esse regulador de cima estiver entrando o 12 volts e não estiver saindo tensão aqui, pode ser defeito no transistor, nesse outro transistor que vai nele, no diodo Zener, em algum resistor aberto por aqui, ou pode ser alguma coisa em curto, ou no circuito do rádio, ou no circuito da fita, ou no circuito do CD. Daqui a pouco eu ensino para vocês como é que a gente determina que quando não sai tensão do regulador, se o defeito é no próprio regulador, ou se é alguma coisa em curto no mais B. Da mesma forma esse aqui de baixo. Se não estiver saindo 5 volts aqui, pode ser o transistor, pode ser o Zener, pode ser o resistor ligado, ou pode ser que essa linha de mais B tenha entrado em curto. Por exemplo, o micro do painel recebe 5 volts. Pode ser que o CI do painel tenha entrado em curto e derrubando essa tensão. Vamos ver agora como faz para testar os dois reguladores. E agora nós vamos testar aqui na placa os dois reguladores. Aqui é o transistor regulador de 8 volts, esses três terminais, sendo que o coletor é o do meio, é um transistor de média potência.
E aqui, nesses três terminais, nesse, tá o regulador de 5 volts. Então vamos começar pelo regulador de 8. Coloca na escala de 50. Preta no terra. No emissor dele nós temos 12 volts. Agora abaixamos para a escala de 10. E no coletor dele nós temos 8 volts, mais ou menos. Isso quer dizer que esse regulador está funcionando. Agora vamos testar o regulador de 5. Coletor é o terminal do meio também. 12 volts. E agora o terminal do emissor. Deu quase 5 volts, deu 4,6. Aqui não tem problema que o regulador forneça um pouquinho menos do que 5 volts, porque o micro trabalha com a tensão um pouco menor do que 5 volts, nesse caso. Agora, como eu havia falado para vocês, às vezes não sai tensão do regulador devido a um curto na linha de mais B, algum componente para frente que entrou em curto. Como é que a gente descobre curto? Desliga o rádio da tomada, coloca o multímetro na escala de X1, ponta vermelha no terra, rádio desligado. E com a ponta preta a gente coloca na saída de cada regulador. No emissor, no coletor do regulador de 8 volts. Observe que o ponteiro indicou uma resistência alta, maior do que 100 ohms. Se ele indicar uma resistência baixa, por exemplo, o ponteiro for lá para a direita, perto do zero, significa que a linha de mais B de 8 volts está em curto. É por isso que não sai tensão do regulador. Da mesma forma a gente faz um regulador de 5. Ponta vermelha no terra e com a ponta preta a gente põe no mais B de 5 volts. Olha lá. Observe que o ponteiro não deflexionou. Isso quer dizer que nem na linha de mais B de 8 volts e nem na linha de mais B de 5 volts tem algum componente em curto. E agora o circuito do toca-fitas. Aqui os dois cabeçotes. O cabeçote do canal esquerdo, através da chave de gravação e reprodução, vai entrar no pino 2 do CI pré. O cabeçote do canal direito, através da outra chave de gravação e reprodução, vai entrar no pino 8. Portanto, os pinos de entrada do pré são 2 e 8. Os pinos de saída são 3 e 7. Percebam que aqui estão os dois amplificadores. Para testar esse CI, temos que injetar sinal no pino 2 e no pino 8. Apertamos a tecla play, mesmo sem fita. Injetando sinal no pino 2, tem que sair som no falante. E no pino 8, no outro falante. Se isso acontecer, o pré está bom. Se não sai som, o pré está com defeito. Daí temos que ver se ele está recebendo mais B. O mais B dele entra no pino 6, vem por essa linha aqui de 8 volts. Lembrando que só vai chegar a alimentação aqui quando o rádio estiver na função do tape. E agora vamos testar o toca-fitas. O toca-fitas tem esses 4 terminais, que é onde encaixa o cabeçote. Tem essa chave que tem aqui, a chave de gravação e reprodução. Percebam que aqui tem a lâmina que vai na tecla REC, ela enfia aqui nesse buraco e aciona a chave de gravação e reprodução, que são esses terminais aqui. Aqui do lado está o CI pré, o que amplifica o sinal dos dois cabeçotes. Agora, esses capacitores enfiados aqui embaixo são o que a gente chama de modificação de fábrica. Não foi gambiarra de nenhum outro técnico, não. Foi a fábrica que colocou isso aqui embaixo. Tanto é verdade que tinha essa proteção aqui bem em cima deles. Nós tiramos para poder trabalhar aqui na área do toca-fitas. Para ver se o toca-fitas está funcionando, o primeiro passo é ligar o rádio, apertar a tecla play, mesmo que não saia som. Daí você pega a chave de fenda e vai injetar sinal nos dois pinos de entrada do CI do pré-amplificador. No caso desse CI, as duas entradas são o pino 2 e o pino 8. Mas se você não tiver o esquema do rádio, daquela mesma forma, você injeta sinal pino por pino até encontrar dois que saia som. Então vamos lá, pino 2. E pino 8. Isso quer dizer que o CI pré-amplificador e a chave de gravação e reprodução estão funcionando. Também você pode usar os terminais onde entra o cabeçote, que são esses 4 terminais. Como são 4 terminais, você injeta um por um. Nada. Sai no canal. Nada. E aqui o outro canal. Então é assim que a gente determina se está ou não funcionando o circuito eletrônico do toca-fitas. Se o circuito eletrônico está funcionando, tanto o CI pré quanto a chave de gravação e reprodução, e mesmo assim a fita não toca, o defeito é no cabeçote, é lá no mecanismo. Se o pré-amplificador do toca-fitas não está funcionando, o próximo passo é ver se ele está recebendo mais B. No caso desse CI, o pino de mais B é o pino número 6, que tem ali no esquema. Então nós colocamos a ponta preta no terra, na escala de DCB 10. Esse CI geralmente é alimentado com 8, 9 volts, por aí.
Então colocamos a ponta de prova vermelha na trilha do pino, da trilha do pino 6. Deu 7,5 volts, quase 7,5 volts. Isso quer dizer que o CI está sendo alimentado. Se você não sabe qual é o pino de mais B, você mede a tensão pino por pino. Se pelo menos em um pino você encontrar uma tensão alta, 7, 8, 9 volts, o CI está alimentado. Se você encontrar tensão baixa em todos os pinos, tipo 2 volts, 1 volt, meio volt, o CI não está alimentado.